Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia, Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ore comigo, ore conosco ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência, neste dia de sexta-feira da quinta semana do tempo pascal. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, rico em graça e misericórdia, iluminai o nosso entendimento e todo o nosso ser, para que permaneçamos no vosso amor e produzamos frutos em abundância. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia, extraído de São João, capítulo 15, versículos de 12 a 17. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos dei a conhecer. Não foste vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e destinei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, de sorte que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos concederá. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos este capítulo 15, a explorar este capítulo 15, esta realidade da última ceia, que começa no capítulo 13, Jesus reunido com os seus apóstolos no cenáculo, juntamente, ou seja, com Judas, aquele que o traiu também, estava ali presente no cenáculo, não, na última ceia, perdão. E ali na última ceia, onde começamos por descrever o testamento de Jesus, ou seja, as últimas palavras de Jesus, as últimas recomendações, mais do que últimas palavras, as últimas recomendações de Jesus, à sua comunidade, para que a comunidade tivesse consciência qual era a vontade de Jesus. E este capítulo, esta realidade da última ceia, desde o capítulo 13, Jesus insiste bastante sobre a questão do amor, da humildade, do serviço, de permanecer em Deus, como temos vindo a ouvir estes dias. E hoje, o nosso texto começa com um imperativo: que vos ameis, é este o meu mandamento, em primeiro lugar. É este o meu mandamento. Ou seja, Jesus não diz, este é um dos meus mandamentos. E sabemos o que é um mandamento. O mandamento é uma norma, é uma diretriz, é uma orientação para que a pessoa a quem é transmitido possa viver de acordo com aquilo que se transmite. Sim, é isso. Não é um palavreado. Ou seja, um mandamento, podemos dizer que é a linha orientadora para o cristão, para que ele não saia da linha, se quisermos. Pensamos que numa linha reta, se nós estivermos a caminhar, precisamos de uma referência que nos ajude a não perder a direção. Então, esta linha, esta referência, são os mandamentos, ou seja, nós temos que chegar, a nossa linha é a linha que nos conduz ao céu, à eternidade, à intimidade com o Pai. E portanto, a nossa referência
para que cheguemos a esta intimidade e a esta relação com o Pai, são então os mandamentos, ou seja, estes mandamentos que Jesus depois há de resumi-los ou resumiu em amar a Deus e ao próximo. Mas a verdade é que eles são a bússola, é o sol para quem se orienta sem outro instrumento, é o sol que, posicionado de uma determinada maneira, nos ajuda a perceber que horas são, aonde é o norte, aonde é o sul, aonde é o oeste ou oeste. Ou seja, os mandamentos têm esta finalidade: orientar a minha vida, orientar a sua vida, orientar a nossa vida. Portanto, não desperdicemos. Jesus começa: este é o meu mandamento. Este é o meu mandamento. Qual é então este mandamento? Aqui vem o imperativo, ou seja, é uma norma, não é algo que eu posso ou não fazer. Não é. Para o cristão, o mandamento é uma norma de vida. É uma norma de vida. E sendo uma norma de vida, é um imperativo, ou seja, uma obrigação para o cristão, ou seja, para aquele que pretende ser discípulo de Jesus. Este mandamento é uma obrigação. Este é o meu mandamento. Então, qual é o mandamento? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ontem eu já dizia, celebrando também o dia de Santa Rita, ontem tive uma grande graça, já partilho convosco, mas a verdade é esta, este meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, mas que nos amemos uns aos outros de que forma? Como eu vos amei, ou seja, a maneira como Jesus amou os seus discípulos, como Ele nos amou, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Amar-me a mim mesmo e amar o outro. Mas que maneira? A maneira como Jesus amou. Portanto, quando eu quiser saber de que maneira devo amar o próximo, de que maneira devo amar as criaturas de Deus, eu tenho uma única referência: Cristo Jesus. Ponto parágrafo. E ontem eu dizia, os santos da igreja, ontem celebrávamos Santa Rita, e os santos de todos os tempos, nós, quando fazemos referência aos santos, é porque eles estão intimamente unidos a Cristo Jesus, na maneira como viveram, na maneira como pensaram, na maneira como atuaram, e portanto, eles atualizam o Evangelho para nós, ou seja, tornam-se o Evangelho vivo. Aquilo que está por escrito torna-se vida na vida dos santos e, portanto, na vida do cristão e na vida do batizado. Então, seguindo o nosso texto para irmos terminando, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Sim, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus trata-nos por amigos. A amizade é uma relação profunda, é uma relação de alma. E podemos dizer que, enquanto os laços sanguíneos são uma imposição da própria natureza, ou seja, Deus nos deu e assim nascemos no seio de uma família sem termos escolhido, nascemos de pai e mães e temos irmãos que nós não escolhemos, mas os amigos são escolhidos. E hoje eu só posso dizer que os amigos devem ser escolhidos a dedo. Devemos escolher os amigos. E ainda assim, caríssimos irmãos e irmãs, por isso, como não recordar aquele calendário que há muitos anos, eu era bem novinho, tinha em casa da minha mãe, onde estava a imagem do bom pastor, Jesus o bom pastor, com cajado e as ovelhas, e com esta frase: um amigo que nunca falha. Sim, Jesus é o amigo que nunca falha, Jesus é o amigo que não defrauda, Jesus é o amigo que jamais nos trairá, Jesus é o amigo que nos defenderá contra todas as expectativas. Jesus é o amigo que não compete connosco. Jesus é o amigo que está sempre ao nosso lado. Jesus é o amigo que é realmente amigo e não outra coisa qualquer. Portanto, Ele é o amigo que nunca falha, como todos falham. Eu falho, Pedro falha, o António falha, a Maria falha, a Bernadette, todos falham. Mas há um amigo que nunca falha. E neste eu deposito toda a minha complacência, todo o meu enlevo, toda a minha alegria, toda a minha confiança, para dizer: com Ele nós somos mais do que vencedores. E para ir terminando, como por último e não menos importante, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. Vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Portanto, a amizade com Jesus nasce deste cumprimento dos seus mandamentos, ou seja, na medida em que cumprirmos aquilo que Jesus estabelece,
nós construímos esta amizade com Ele. Não nos deixemos iludir. Ele está ao nosso lado. Ele caminha connosco. E Ele jamais desistirá de nós. Mas é preciso que nós o encaremos como um verdadeiro amigo, como um verdadeiro Deus, como aquele que conduz a nossa existência, aquele que dita os parâmetros para a construção de uma vida em abundância. Esta vida que é a vida feliz, esta vida que é a vida em abundância, como diz no Evangelho de São João, no capítulo 10, versículo 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A partilha que tinha para fazer convosco fica para um outro dia. Amém.